O que realmente aconteceu na cruz do Calvário? Como foi que Deus salvou o homem? Como é que Deus salva o homem? Deus pôs em prática um plano de salvação que ele havia escrito e planejado na eternidade. E esse plano consistia em Jesus ser morto na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, nós vemos que Jesus, ele grita dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? Por que afinal de contas, Deus Pai abandona Deus Filho na cruz do Calvário? Será que Deus não queria ver o que estavam fazendo com o seu Filho? Ou foi o próprio Deus Pai quem cravou Jesus Cristo na cruz do Calvário? Nós vamos ver também uma doutrina muito importante na palavra de Deus, que porém é muito esquecida no meio da igreja de hoje. A doutrina da imputação. Você já ouviu falar sobre essa doutrina? Nós vamos ver que ela é absolutamente clara na palavra de Deus e que ela é muito importante para a nossa vida, para o plano redentivo de Deus. Nós estamos falando sobre a redenção em uma jornada pela redenção. Até aqui nós vimos que, no princípio, Deus criou todas as coisas. E o mundo que Deus criou era um mundo perfeito, um mundo belo. A Bíblia diz que Deus viu que tudo o que ele havia feito era muito bom. Nesse mundo perfeito, Deus criou também o ser humano perfeito, a raça humana perfeita. Mas nós vimos também que o homem, ao ser tentado por Satanás, ele desobedece a Deus. Ele passa além daquilo que Deus havia determinado. Ele rompe uma resolução que Deus havia estabelecido ali no Éden, tornando assim o homem pecador. E porque o homem se tornou pecador, ele então sofre as consequências do pecado. As consequências do pecado estão em todo lugar, em toda parte. Nós vimos também que o homem, por causa do pecado, se tornou escravo do pecado. E ele só pode ser livre, ele só pode ser liberto se Deus o libertar. É por isso que nós precisamos de redenção. Precisamos ser redimidos da condição em que nós nos colocamos. Mas como é que Deus redime o homem? Como é que Deus restaura o homem? Nós começamos aqui na semana passada a ver um pouco isso, a nos aproximarmos da cruz de Cristo. Nós vimos na semana passada que Deus, por ser justo, precisa fazer justiça diante do mal, diante do pecado, diante do erro. Ele precisa punir o pecado. Mas Deus resolveu amar o homem. Deus, em sua perfeição, Deus em seu ser, ele é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E em seu amor, ele resolveu salvar a humanidade. Porém, Deus é tanto amor quanto é justo. E então ele deveria resolver, já que ele resolveu amar o homem, já que ele resolveu salvar o homem, ele deveria resolver o problema do pecado do homem. Ele deveria resolver o problema da injustiça. A justiça de Deus exige que o mal seja punido, exige que o mal seja devidamente punido. E como é que Deus resolveu o problema do pecado em nós? Como que Deus resolve o problema do pecado em nós? Nós vimos na semana passada que Deus resolve esse problema enviando um substituto, alguém para sofrer o castigo que os nossos pecados merecem no nosso lugar. Nós vimos que esse substituto precisa ser perfeito. Esse substituto precisa preencher algumas características. Não pode ser qualquer homem, não pode ser qualquer criatura, não poderia ser um anjo, porque foi a raça humana que pecou. Não poderia ser o melhor homem, porque ainda o melhor homem é pecador. E se ele morresse por algum pecado, morreria apenas pelo seu próprio pecado. Aquele que fosse nos substituir no castigo, no juízo, deveria ser, todavia, um homem, porém, sem pecado. Por que deveria ser um homem? Porque foi a raça humana que pecou, então um ser humano deveria receber o castigo pela raça humana.
Todavia, esse substituto não poderia ser apenas homem, ele deveria também ser divino, pois se precisa haver salvação em sua morte, se precisa haver salvação em seu sacrifício, nós precisamos entender que a salvação é um atributo que pertence apenas a Deus. Só Deus é Salvador. Por isso, aquele que fosse substituir o homem no castigo deveria também ser Deus. Então, o substituto perfeito deveria ser alguém que fosse, ao mesmo tempo, 100% homem e, ao mesmo tempo, 100% Deus. Onde encontrar tal pessoa? Nós vemos que essa pessoa se manifesta na pessoa perfeita e maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi enviado para ser o substituto perfeito. Ele era 100% homem, nasceu como os homens nascem, viveu como homem. Ele também era 100% divino, ele também era 100% Deus. Por isso Jesus é o substituto perfeito. Então, na cruz do Calvário, Cristo segue para a cruz do Calvário nos substituindo, sendo o nosso substituto. Mas a pergunta que eu quero responder hoje com você é: o que aconteceu ali na cruz do Calvário? Por que a cruz? Por que tinha que acontecer tudo aquilo que aconteceu? É isso que eu quero me deter um pouquinho hoje aqui com você, para que nós possamos entender melhor a cruz de Cristo. Às vezes, nós olhamos para a mensagem da cruz, para a história da cruz, e nós não entendemos direito por que precisava acontecer tudo aquilo ali. Por que Deus simplesmente não estalou os dedos e perdoou todo mundo? Por que todo aquele sangue? Por que toda aquela covardia? Por que toda aquela maldade? Por quê? É isso que nós queremos hoje aqui passar com vocês e responder a essas perguntas. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de ver com você a respeito do desespero de um desamparado na cruz de Cristo. Veja comigo, por favor, Marcos capítulo 15, verso 34. Diz assim o texto: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonastes? Esse grito de Jesus na cruz, ele tem pelo menos 2 significados importantes para que nós possamos observar. Primeira coisa, o que Jesus está fazendo aqui, quando ele dá esse grito na cruz, ele está citando o Salmo 22. Na época de Jesus, quando um mestre queria citar um texto das Escrituras, naquela época não existia, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Então, quando um mestre queria citar algum texto, ele citava a primeira frase daquele texto. Por exemplo, se eu disser para você: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de que texto eu estou falando? Logicamente, você sabe que eu estou me referindo ao Salmo 23. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Quando Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele está falando, e o que isso significa? Significa: Deus meu, por que me abandonastes? Essa mesma pergunta você vai encontrar no Salmo 22. O Salmo 22 começa com essa expressão. Então, os judeus que estavam ali ao redor da cruz, e os judeus que leram ou ouviram esse relato, quando eles ouviram esse grito de Jesus, eles sabiam e identificaram que Jesus estava citando o Salmo 22. Com isso, Jesus estava dizendo que ele era o cumprimento daquele salmo profético. O Salmo 22 é o salmo profético do Messias sofredor. Os judeus sabiam disso, sabiam que aquele salmo se referia ao Messias que viria para sofrer. Então, quando Jesus cita o Salmo 22 na cruz, ele está se identificando como o verdadeiro Messias que viria para morrer, para ser entregue no lugar do seu povo. Esse salmo também, ele expressa uma outra coisa. Essa frase, essa pergunta de Jesus, expressa uma outra coisa. Expressa um abandono total. Deus meu, por que me abandonastes? Nós precisamos entender que o que acontece na cruz do Calvário não é uma cena apaixonada
de um Deus Pai que não quer nem ver aquilo que estão fazendo com seu filho. Não é nada disso. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me abandonastes? Jesus não é que o Pai não está vendo o que está fazendo com o filho. Não é que o Pai está longe. Não. O que está longe é a face amorosa do Deus Pai. Nós precisamos entender que de eternidade em eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo sempre viveram em uma comunhão perfeita, em uma relação perfeita de amor uns pelos outros. Nós vamos encontrar ao longo dos evangelhos sempre Deus Pai se declarando a Deus Filho, dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Agora, aqui na cruz do Calvário, essa cena muda totalmente. Porque não existe mais diante de Jesus a face do Pai amoroso. Mas o que tem sobre Jesus é a face de um Deus irado. Deus está presente, mas não mais com a sua face de amor, e sim com a sua face de ira, com o seu juízo pesado contra o seu filho. E por que que isso está acontecendo? Porque a palavra de Deus afirma em Isaías 53 que sobre ele foi colocada toda a nossa culpa. Quando Cristo está na cruz do Calvário, Deus colocou sobre ele a culpa dos meus pecados, a culpa dos seus pecados. Sobre Jesus na cruz do Calvário foi colocada a culpa do pecado de todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E qual é a reação de Deus diante do pecado? Qual é uma das consequências do pecado da qual nós já vimos aqui? Uma das consequências do pecado é que o pecado atrai a ira de Deus. Deus Pai, que sempre amou o Deus Filho de eternidade em eternidade, agora se volta contra o seu próprio Filho, irado, furioso, porque sobre Jesus foi colocado todos os nossos pecados. E o pecado atrai a justiça de Deus, o pecado atrai a ira de Deus. Portanto, é por isso que Jesus grita: Deus meu, por que me abandonastes? Jesus se encontra sozinho, carregando a culpa dos pecados dos homens sobre ele, e sobre ele tem uma ira de um Deus furioso que odeia o pecado e vai esmagá-lo e vai condená-lo por causa do pecado. Deixa eu te explicar isso um pouco melhor. Agora, explicando para você a doutrina da imputação de pecado. É aqui que nós vamos compreender um pouco melhor essa doutrina. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Preste atenção. Jesus não está levando sobre si os pecados dele, ele nunca pecou. Ele foi inocente, ele era santo, ele era puro. O que foi colocado sobre Jesus foi os nossos pecados. Paulo diz exatamente isso aqui em 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus tomou os pecados de todos aqueles que creem em Jesus e os colocou sobre ele, e puniu esses pecados em Cristo. Essa atitude de Deus chama-se imputação de culpa. A palavra imputar significa colocar na conta, colocar no crédito de alguém. Ou seja, sobre Cristo na cruz do Calvário foi colocado todos os nossos pecados. É um movimento de toda a culpa e pecados cometidos pelo homem que é colocado e punido sobre Jesus. Então, os nossos pecados são como dívidas diante de Deus, são como crimes contra o Deus Santo. Então os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas culpas foram colocadas sobre ele. Quando Jesus está no Getsêmani, quando ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, está sendo colocado sobre ele, está sendo transferido para ele toda a nossa
culpa, todos os nossos pecados estão sendo colocados sobre ele. Assim como o sacerdote no Antigo Testamento colocava a mão sobre o bode expiatório e transferia a culpa do pecado do povo de Deus para aquele bode, e aquele bode era morto, era punido, recebia a culpa dos pecados, recebia a imputação dos pecados, assim também Cristo, o Cordeiro de Deus, recebe sobre ele a culpa dos nossos pecados, e quando ele recebe a culpa desses pecados, a ira de Deus se acende contra ele. A ira de Deus que deveria se acender contra mim, que deveria se acender contra você, se acende sobre Cristo, porque sobre Cristo é colocado a culpa dos nossos pecados. Esse movimento chama-se imputação de pecado. Repare uma coisa muito importante aqui. Observe. O pecado é punido sempre. O pecado é punido sempre. O pecado nunca fica sem a devida punição. Por quê? Porque a justiça de Deus exige que o pecado seja punido. Portanto, o seu pecado, o meu pecado, ele será punido de uma forma ou de outra. Ou os meus pecados e os seus pecados já foram punidos pela fé em Cristo Jesus há 2000 anos atrás, ou os seus pecados e os meus pecados serão punidos sobre nós no inferno, na morte eterna. Mas o pecado recebe sempre a devida punição. Preste atenção que para haver perdão da parte de Deus, o pecado antes precisa ser resolvido. Perdoar para Deus não é fingir que nada aconteceu. Perdoar para Deus não é esquecer no sentido de que a culpa não deve, o mal não deve ser punido, não. O perdão da parte de Deus, ele exige que a justiça seja resolvida. Porque Deus é justo, ok? Então, sobre Cristo, na cruz do Calvário, é colocado a minha culpa, a culpa dos meus pecados, dos seus pecados, que creu em Jesus. O apóstolo João, escrevendo no seu evangelho, no evangelho de João, capítulo 1, verso 29, ele diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa dívida para com Deus era impagável. A nossa ofensa era irreparável. Mas agora apareceu alguém que assume a dívida para pagá-la totalmente. Alguém que decide receber todo o castigo no nosso lugar. Esta é a maior expressão de amor que alguém poderia demonstrar. E Deus fez exatamente isso. O convite está lançado. Todo aquele que crê e receber a Cristo tem a sua dívida e seus pecados devidamente punidos em Cristo Jesus. Ok? Agora, eu quero continuar falando com você ainda sobre imputação. Porque observe, na cruz do Calvário, acontece um movimento de imputação que sai de mim, pecador, e é colocado sobre Cristo. Então, Deus pega a minha dívida e coloca em Cristo, Deus pega os meus pecados e coloca sobre Jesus, fica irado contra Jesus, pune Jesus na cruz do Calvário, esmaga Cristo no meu lugar para que ele receba a punição que a justiça de Deus exigia sobre os meus pecados. Ok? Muito bem. Só que não é apenas isso que acontece na cruz do Calvário. Pode reparar? Repare que em 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo diz de dois movimentos. Ele diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Paulo está dizendo, Deus pegou os meus pecados e colocou sobre Jesus que não tinha pecado. Mas ele não para por aí, ele continua dizendo, para que nele, em Cristo, nós nos tornássemos justiça de Deus. Observe que existe aqui uma outra coisa interessante. Se Jesus apenas morresse na cruz do Calvário
e levasse sobre ele a punição dos nossos pecados, nós seríamos perdoados. Porém, não haveria nenhum tipo de justiça em nós. Apenas pagaríamos a dívida que nós contraímos com a nossa desobediência, com a nossa natureza pecaminosa. Todavia, nós não teríamos nenhum tipo de crédito diante de Deus. E é importante que haja crédito diante de Deus. E crédito aqui é justiça. As nossas obras não são capazes de nos justificar diante de Deus. As nossas obras, as nossas boas obras, elas não são capazes de agregar a nós valor suficiente para que sejamos considerados justos diante de Deus, para que tenhamos justiça diante de Deus. Ou seja, se Cristo apenas morresse na cruz do Calvário e levasse apenas os nossos pecados, e morresse pelos nossos pecados, mas que nós, todavia, não tivéssemos recebido nenhum tipo de justiça, nós seríamos perdoados, mas nós não teríamos justiça nenhuma a apresentar diante de Deus. Mas veja o que acontece em Romanos capítulo 5, verso 19. O apóstolo Paulo diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Perceba que coisa interessante. O apóstolo Paulo está dizendo que, assim por meio da desobediência de um só homem. Quem é esse homem? Adão. Por causa da desobediência de Adão, todos nós fomos feitos pecadores. Mas ele vai dizer, da mesma forma também, por meio da obediência de um único homem. Qual homem? Jesus Cristo. Por causa da obediência de Cristo, por causa da justiça de Cristo, por causa da sua fidelidade, ele diz que muitos serão feitos justos. Ou seja, se sobre Jesus na cruz foi colocado todos os nossos pecados, todos aqueles que recebem e creem em Jesus, são colocados sobre eles toda a justiça de Cristo. A morte de Jesus na cruz do Calvário não apenas nos livra da culpa do pecado, mas atribui também sobre nós uma justiça que nós jamais teríamos por nós mesmos ou por nossas boas obras. Observe, por mais dedicado que possamos ser à lei de Deus, por mais obedientes, por melhores que possamos ser, por mais que possamos viver uma vida santificada, uma vida asceta diante de Deus, nós jamais conseguimos ter crédito suficiente diante do Deus Santo. Não. Observe, por exemplo, a vida de Nicodemos. Nicodemos é um exemplo de piedade. Nicodemos era um fariseu, e como fariseu, Nicodemos orava regularmente 3 vezes por dia. Nicodemos jejuava regularmente terças e quintas. Nicodemos conhecia todo o Pentateuco de cor. Nicodemos é chamado por Jesus de mestre da lei. Nicodemos era um homem piedoso. Nicodemos era um homem honesto em sua espiritualidade, em sua religiosidade. Nicodemos apresentava a Deus sacrifícios ao Senhor pelos seus pecados. Era um cumpridor da lei de Deus. E Jesus olha para este homem e diz para ele que se ele não nascesse de novo, de maneira alguma ele poderia ver o reino de Deus. Nascer de novo significa nascer do alto, nascer de Cristo, nascer de Jesus, significa crer em Jesus como seu substituto na cruz do Calvário, significa viver a vida de Cristo, significa receber a justiça da vida que Jesus viveu. Preste atenção, Jesus nunca pecou, Jesus sempre obedeceu a Deus, e é essa justiça que Deus exige de nós. Só que nós não conseguimos ser justos a esse nível por nós mesmos. Então o que acontece? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós somos considerados justos por causa da vida perfeita que Jesus viveu.
por mais que você tente guardar o sábado, você e eu, nós nunca conseguimos cumprir este mandamento 100%. Nós nunca conseguimos guardar essa lei de forma plena. Nós podemos nos auto-enganar a respeito disso e achar que sim, mas nós vamos ver que não é verdade. Você já pensou outras coisas no dia de sábado, no dia do Senhor, que não fosse as coisas, os pensamentos de Deus? Você já navegou na internet no sábado? Já entrou nas suas redes sociais no sábado? Isso é inutilidade. Isso é desviar do propósito pela qual Deus criou esse dia e estabeleceu esse dia. O profeta Isaías diz que se desviares do teu pé de profanar o sábado do Senhor, não pensando nos seus próprios pensamentos, nem falando nas suas próprias palavras, se deleitares no dia do Senhor e chamá-lo de dia deleitoso, dia do Senhor, dia de descanso, aí sim você cumpriria perfeitamente essa lei. Nós nunca cumprimos. Nós tentamos, nós observamos e devemos observar. Só que quando chega no final do dia, sempre haverá um débito com relação a isso. Mas nós precisamos de crédito. E onde encontrar tal crédito? Na obediência perfeita de Jesus. Jesus sim cumpriu perfeitamente. Jesus sim cumpriu toda a lei. Jesus sim cumpriu toda a justiça de Deus. Então na cruz de Cristo há uma troca. Sobre ele é colocada a nossa culpa, as nossas dívidas, os nossos pecados. E sobre nós, dele, da cruz para nós, é colocado toda a sua justiça em nós, toda a sua obediência em nós, toda a sua santidade em nós, toda a sua justiça sobre as nossas vidas. A justiça que Deus deseja ver em nós é a justiça do seu Filho amado sobre nós. Então na cruz do Calvário acontecem esses dois movimentos, um movimento de imputação de pecado que é colocado sobre Jesus, e eu sou perdoado, sou aceito diante de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E de Cristo Jesus, da cruz de Cristo sobre mim, sobre aqueles que creem em Jesus, é colocada toda a justiça de Deus, toda a perfeita obediência de Jesus, toda a fidelidade de Jesus, toda a perfeição de Jesus é colocada na nossa conta, é adicionado crédito na nossa conta. Então agora, nós não temos mais dívidas diante de Deus e temos crédito diante de Deus. E eu quero terminar trazendo para você entender um pouco melhor isso, citando o Salmo 24. O Salmo 24 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Salmo 24, 3 a 5. O que o salmista está perguntando aqui é o seguinte: quem pode subir ao monte do Senhor? Monte do Senhor aqui é o lugar onde Deus habita. Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Quem? Quem pode chegar diante do trono de Deus e permanecer em pé, sem culpa? Quem pode se apresentar diante de Deus sem medo de ser condenado pela santidade de Deus? Essa é a pergunta que ele está fazendo. E ele mesmo responde, o salmista responde dizendo: aquele que é limpo de mãos. Ou seja, para se estar com Deus, para andar com Deus, para ficar de pé diante de Deus, você precisa ser limpo de mãos. Limpo de mãos significa aquele que nunca praticou o mal. Mãos é símbolo de prática. Aquele que nunca praticou o mal. Você quer ir para o céu? Você quer estar diante de Deus? Você quer viver com Deus na eternidade sem fim? Então você precisa nunca ter praticado o mal. Já praticou o mal alguma vez? Se já praticou o mal alguma vez, já está fora. Não tem como estar diante do monte do Senhor. Não tem como estar diante da presença de Deus. Segunda característica daqueles que podem viver com Deus, que podem andar com Deus: ser puro de coração. Puro de coração significa aquele que nunca desejou o mal, aquele que nunca foi corrompido, aquele que tem uma natureza
santa, aquele que nunca imaginou o mal, aquele que o mal nunca subiu ao seu coração, aquele que nunca foi contaminado pelo pecado. Você já desejou o mal de alguém? Já pensou aquilo que não deveria ter pensado? Já sentiu a sua natureza se inclinando e desejando aquilo que lhe era proibido? Então a sua natureza e o seu coração não é puro? Não pode estar diante de Deus, não pode andar com Deus pela eternidade, não pode seguir o Cordeiro para onde o Cordeiro vai. Não pode se apresentar diante de Deus Santo, porque quando o pecador se apresenta diante de Deus Santo em seus pecados, a santidade de Deus o destrói. Terceira característica, para poder estar com Deus no seu lugar santo, precisa ser aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Entregar a alma à vaidade aqui não tem nada a ver com beleza, com maquiagem, com se vestir bem. Não tem nada a ver com isso. Entregar a alma à vaidade, vaidade aqui, essa palavra é traduzida como sem propósito. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: aquele que entrega a sua alma à vaidade é aquele que vive fora do propósito pela qual foi criado. Nós fomos criados com um propósito, nós fomos criados com um objetivo, e o objetivo era glorificar a Deus em tudo na nossa vida. Esse foi o propósito pela qual você e eu fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se o que você faz não glorifica a Deus, isso é vaidade, isso é inútil, isso é despropósito. Já viveu e já fez alguma coisa, alguma vez, que não era para a glória de Deus? Então não pode estar de pé diante de Deus, não pode comparecer diante de Deus, não pode andar com Deus de eternidade em eternidade. Última característica, ele diz: nem jura enganosamente. Aqui é fácil. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Esse é o problema. Você está entendendo? O que esse texto está dizendo é que para se estar com Deus, para viver com Deus, para andar com Deus, precisa ter mérito. Nós não somos salvos pelo mérito, o mérito não nos salva, mas para viver com Deus, precisamos ter essas condições. Quem pode estar com o Senhor? Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode viver com Deus? Quem pode se comparecer com Deus? Quem de nós? Nenhum de nós. Porque todos nós caímos aqui. A Bíblia diz que as pessoas que conseguirem ser limpo de mãos, puro de coração, não entregar a alma à vaidade, nem jurar enganosamente, receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Só que o Salmo 24 não está falando de todas as pessoas da terra. Se você continuar lendo a partir do verso 6, você vai ver que logo na frente o salmista vai dar um grito de alegria, ele vai dar um cântico de alegria, e ele vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais internos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. O texto está falando de Jesus. Jesus é o único homem que viveu nessa terra e que nunca praticou o mal. Jesus é o único homem que viveu nessa terra e que o seu coração era totalmente puro. Jesus é o único ser humano que viveu entre nós e que nunca viveu fora do propósito de Deus. Jesus nunca mentiu. É essa justiça, é essa vida que vem de Cristo e é colocada sobre nós. Isso chama-se imputação de justiça. Você e eu só poderemos ser aceitos por Deus. Você e eu só poderemos viver com Deus eternamente por causa dessa vida de Jesus que vai ser colocada sobre nós, que é colocada sobre nós quando nós cremos em Jesus e quando nós somos salvos. Querido irmão, irmã, essa vida aqui não é uma utopia, é uma realidade. Quando o homem crê que Jesus é o seu Salvador, quando o homem crê que Jesus o substituiu na cruz do Calvário, quando você crê em Cristo pela fé, quando você nasce de novo, então há uma união entre a vida de Jesus com a sua vida, há uma fusão. É aquilo que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há uma unidade, a vida de Cristo é fundida à sua vida. Agora você vai começar a dar frutos, não da sua própria vida,
mas da vida de Cristo. É essa vida sem prática de pecado que Deus quer produzir em nós. Portanto, o objetivo de Deus é fazer isso. Isso é redenção. Isso é ser redimido. Isso é ser salvo. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Foi por causa disso que Jesus teve que ser esmagado naquela cruz, para que sobre ele o nosso pecado fosse punido e para que da vida perfeita dele fosse colocada em nossa conta a vida dele, para que pudéssemos ser aceitos diante de Deus. Só poderemos estar de pé diante de Deus por causa da vida de Cristo que é adicionada em nós. Deixa eu lhe dizer uma outra coisa antes da gente orar. Deus nunca disse em nenhum lugar das Escrituras que ele amava alguém além do Filho. Você nunca vai ver Deus virando para Elias e dizer: Elias, eu te amo. Paulo, eu te amo. Moisés, eu te amo. É óbvio que Deus amava esses homens, mas você nunca vai encontrar nenhuma declaração de Deus Pai para esses homens. Homens santos, homens de Deus, homens que Deus amava, mas não há nenhuma declaração de Deus para eles. Deus em toda a Escritura só se declara para um, e esse um é Jesus Cristo. Ele diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você quer ser amado por Deus? Tenha o Filho dele, tenha a vida que o Filho dele viveu. Você quer ser liberto? Você quer ser redimido de uma vida torta? A vida de Cristo foi oferecida. Se você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então a vida dele, a perfeição dele, a obediência dele, a justiça dele será colocada sobre a sua vida e você terá crédito diante de Deus. Justiça. Amém? Que Deus possa nos abençoar de forma poderosa. Eu espero que você tenha conseguido entender um pouco mais o texto da palavra de Deus, o modo como Deus redime o homem. E agora eu gostaria de orar por você em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, obrigado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Bendito e exaltado seja o teu nome, meu Deus. Senhor, naquela cruz, Pai, esmagastes o teu Filho. Os meus pecados estavam ali colocados sobre eles. Os meus pecados estavam colocados sobre Jesus naquela cruz, e a sua ira furiosa se levantou contra o teu santo Filho e o esmagou em meu lugar. A certeza da minha salvação, Senhor, está no fato de que o Senhor é justo, e por ser justo não poderá punir o mesmo pecado duas vezes, pois ele já foi punido devidamente em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ah, Senhor, eu creio totalmente que a vida de Jesus, a sua perfeita vida, a sua justiça, a sua obediência santa, é colocada, meu Deus, sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, o receberam como substituto no castigo eterno. Ó Deus, nós somos aceitos diante de Ti, apesar, meu Deus, da vida em que vivemos. Mas a sua justiça em nós, Senhor, não nos leva a uma vida de prática contínua do pecado. Pelo contrário, a sua vida em nós nos leva a uma vida de santificação, uma vida de obediência. Ó Deus, que possamos, ó Senhor, exalar essa vida de Cristo em nós, dia após dia, no nosso dia a dia, para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós Te bendizemos, ó Deus. E eu oro a Ti, Senhor. Eu oro a Ti em favor, meu Deus, dessa pessoa, desse irmão, irmã que está nos vendo, Senhor, mas que ainda não nasceu de novo. Deus, Espírito Santo, abre o coração dele para que creia. Abre o coração e o entendimento, meu Deus, para que creia, Senhor, na Tua palavra, no Teu Evangelho, no poder do Teu Evangelho, Senhor. Faça-o nascer de novo, para a glória e louvor do Teu nome santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, muito obrigado pela sua presença. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma poderosa. Que Deus ilumine o seu coração e te abençoe de forma extraordinária. Até o nosso próximo encontro, espero você, que Deus derrame as bênçãos dele sobre a sua vida de forma poderosa, em nome de Jesus. Um forte abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém e amém. Filho, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais.
inverno finalmente passou. O povo que andava em trevas viu a grande luz. Os que moravam na região das sombras viram a luz. E como pode ser isso? A majestosa luz, imponente, incontida, exageradamente monumental, de alcance universal e efeitos permanentemente irrefutáveis ali, misteriosamente contida, assombrosamente condensada, vestida de pele e osso, com pequenas mãos e olhinhos apertados, repousando serena em uma manjedoura. Era o filho prometido ao homem pecador, a promessa feita ao desgarrado, o feixe de esperança no qual se agarraram homens e mulheres ao longo dos séculos de escuridão, a confiança depositada na história insistente de um Salvador ali, com pés e mãos, ganhou sorriso a incandescente luz, atestada pela natureza, reverenciada pelos astros, aclamada pelos homens, procurada pelos forasteiros, perseguida pelo inimigo insolente. A luz estava finalmente entre nós e vimos a sua glória como se fosse o próprio Filho perfeito de Deus, e ele na verdade o é a imagem do Deus invisível, o espelho perfeito do divino. Cada um de seus movimentos foi um reflexo do caráter irrepreensível do Pai, sua fala um eco da vontade perfeita de Deus, seus atos uma demonstração do juízo e da misericórdia entre os homens, e isso porque foi do agrado do próprio Pai que nele habitasse toda a plenitude, nele em quem todas as coisas foram feitas e no qual tudo subsiste, o que é visível, o invisível, tronos, dominações, tudo partiu dele e existe por meio dele, e esteve entre nós, e vimos, esteve, e nós vimos a sua sabedoria deslumbrante, vimos a sua graça e bondade, vimos o seu poder, vimos sua santidade e pureza, ouvimos o escândalo de sua mensagem, subvertendo a cabeça dos que confiavam em si mesmos, deu pão aos famintos e amou até o fim. Vimos o seu amor, estava conosco o próprio amor, e o que fizemos com ele? Nós o matamos, porque todos nós não éramos outra coisa que não inimigos mortais de Deus, avessos ao seu padrão, rivais de sua bondade, opositores da justiça. Não queríamos o seu amor, nem pedimos por sua graça, mortos. Não pudemos oferecer outra coisa ao menino Deus entre nós que não fosse a própria morte. O levamos para o madeiro para confirmar de uma vez por todas nossa terrível inimizade contra o seu ser. E ali, pendurado em vergonha, rimos, banqueteamos e blasfemamos contra a luz. Outros de nós se esconderam e o abandonaram, mas nenhum de nós o amou até a morte. Enquanto pensávamos que era um pobre coitado aflito, ele estava, na verdade, levando sobre si nosso próprio castigo e miséria. Em sua carne rasgada, nossas feridas eram curadas. Em sua vergonha, nossa culpa extinguida. Por meio do sangue precioso do Cordeiro mudo que jorrava, nossas maldições eram exorcizadas. E quando recebeu o castigo misterioso da ausência do próprio Pai, fomos reconciliados. Morreu o precioso Cristo em vergonha, em desprezo, e sob a pesada mão da mais furiosa ira esmagadora de Deus morreu. O sol se escondeu, os anjos desabaram em dor e o filho se foi e morreu. Mas como poderia a morte, que nada mais é do que uma de suas servas, o segurar? Como poderia sucumbir sob o castigo de Deus aquele que suporta em si mesmo toda a sua justiça, pois é Deus? Como não seria perfeita e definitiva a oferta de Deus para si mesmo? Como poderia desvanecer em trevas e abismo o sol da justiça? Rasgando as trevas como uma cortina de seda, veio subindo a luz. A alvorada então raiou. O inverno apático se dissolve em cores. A morte é vencida pela vida. O bem triunfa sobre o mal e a noite vê despontar o clarão do meio-dia. Acabou! Enquanto o odiávamos e o matávamos, ele providenciava a nossa
nossa liberdade. Acabou. Enquanto rimos de suas dores, ele aspirou as nossas. Acabou. Enquanto nos banqueteávamos e o víamos morrer de sede, ele abriu uma fonte de água viva para todo que tem sede. Acabou. Enquanto abandonávamos e fugíamos de sua miséria, ele buscava o seu rebanho com surpreendente amor. Acabou. Enquanto nos escondíamos e nos envergonhávamos dele, ele descia ao pântano de nossas misérias e nos arrancava com poder e obstinação. Acabou. Enquanto desprezávamos por ter sido esquecido de Deus, ele nos aproximava de nosso inimigo e fazia por seu sangue a paz. Acabou. Onde está a morte? Onde está o poder da morte? Ele desmoralizou as trevas e pagou em si mesmo o resgate por nossa liberdade. Esse preço jamais poderíamos pagar. Quem de nós suportaria o peso da justa ira de Deus? Quem de nós corresponderia à sua lei com perfeição? Nenhum. Mas agora nele estamos livres. Ali pendurado estava Cristo, pendurado estava o mentiroso, erguido do chão estavam os arrogantes e os devassos, exposto em vergonha estava a prostituta, o travesti, os homossexuais, hasteados estavam os assassinos, os falsos, os blasfemos, todos os seus filhos, suas ovelhas perdidas, seus pequenos vacilantes, os pobres de espírito por quem ele se esvaziou até os tornar ricos, todos ali, morrendo com ele e ressuscitando com ele ao terceiro dia. Que graça insondável, perdão escandaloso, dádiva assombrosa, a notícia da paz com Deus feita por meio de Cristo é boa demais para ser verdade, mas bem-aventurados os que creem nessa notícia, felizes os que acreditam no precioso evangelho de Cristo e no sublime bem entregue aos pecadores para a glória de Deus. Já não há mais condenação para estes, tudo foi consumado, o perdido encontrado e o rebelde trazido de volta ao seu lar. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele nos entregou nas mãos do Pai. E quem nos arrebatará desta segurança eterna? Que cantem os justos e se alegrem os redimidos. Cristo é o nosso